Olá pessoal, eu sou o Johnny e vou mostrar agora para vocês a resolução do exercício 9. Então vamos lá. Escreva um algoritmo para determinar se o número A é divisível por outro número B. Esses valores devem ser fornecidos pelo usuário. Bom, então beleza. Vamos começar como de costume pelo fluxograma. Então nós vamos ter aqui o início. Lembrando de sempre usar essa forma para marcar o início e também o fim. Aqui tem o fim. Beleza. Então, seguindo aqui a flechinha indicando o fluxo, nós vamos pegar os números A e B digitados pelo usuário. Então, por isso a gente usa esse formato que é o manual input. Depois disso, o nosso fluxograma está indicando aqui que vai ter um processamento. O processamento sempre está dentro de um retângulo. Então, nosso processamento vai ser o módulo de A por B, ou seja, o resto da divisão de A por B. Dessa forma, a gente vai saber se um número é divisível pelo outro ou não, né? Como que a gente faz isso? A gente vai ter aqui uma tomada de decisão, que é sempre representada por um losango. E o que acontece? Se o resto do módulo for zero, significa que o número é divisível. Não tem resto na divisão. Se o módulo, se o resto for maior do que zero, quer dizer que o módulo não deu zero. Então, sobrou número na divisão. Então, não foi uma divisão de número múltiplo. Ou seja, se o resto é zero, nós seguimos aqui o sim e temos informado na tela que A é múltiplo de B. Este símbolo aqui, que é como se fosse uma flechinha para a esquerda, está vendo que esse lado é mais pontiagudo, ele indica que está sendo mostrado na tela para o usuário, né? É o símbolo display. Agora, se o resto não for igual a zero, nós temos o display de A não é múltiplo de B. E qualquer uma das respostas aqui a gente vai indicar o fim do nosso programa, o fim da execução. Então nós finalizamos com o mesmo símbolo aqui. Beleza. Vamos fazer um algoritmo para isso agora? Eu vou usar aqui então o editor de texto normal para a gente fazer um Portugal. Então vou declarar aqui o início. Meu script sempre tem que começar com início. E eu vou definir as variáveis que eu preciso. Então eu vou ter que elas são do tipo inteiro, e eu vou definir A e B. Beleza? Vou pular duas linhas aqui para deixar legível e vou escrever na tela. Informe um valor para A. Em seguida eu vou ler e vou salvar na variável A. Eu vou fazer a mesma coisa para B. Então eu vou pedir para que o usuário me informe um valor para B. E vou ler o valor e armazenar na variável B. Feito isso, eu preciso fazer o módulo. Então, como a gente faz isso? Eu vou ter que... eu esqueci de declarar a variável resto aqui, que eu vou precisar para fazer o cálculo. Ok, então eu vou ter que o resto é igual a A mod B. Ou seja, eu estou aplicando a divisão, pegando o resto da divisão, né? Estou aplicando o módulo. Beleza. Depois disso, eu vou usar um C, que é para condição, né? C resto igual a zero. Então, eu vou colocar o então aqui como sendo indentado, para que quando eu for usar um senão ele fique indentado na mesma altura aqui, fica mais legível. Então, escreva. Lembrando que as palavras reservadas são sempre sem acentuação. Escreva. A é divisível por B. É múltiplo, aliás, né? O que ele tem que informar?
Divisível, tá certo. Aqui. Divisível por B. Se não, escreva A não é divisível por B. Aqui eu vou finalizar o meu C com um fim C. Opa, fim C. Ok? E aqui um fim para o meu início. Vou colocar maiúsculo igual eu coloquei lá no começo. Beleza? Então eu tenho aqui meu algoritmo. Feito isso, a gente vai transcrever ele para C. Então eu vou usar aqui um programa qualquer para programação em C e vou começar o meu programa sempre incluindo a minha biblioteca principal para esse caso, que é standard.io, stdio.h, stdio, que é a biblioteca que lida com entrada e saída de dados. Então vou definir minha função main, que é a função principal do meu programa, e vou começar definindo as variáveis que eu vou precisar. Então eu vou precisar da A, da B e do result. O resto, né? Que a gente chama lá. Vou chamar de resto aqui também. Isso, resto. Então, vou printar na tela, pedindo ao meu usuário que ele informe um valor para A. E vou ler esse valor. Em seguida, vou pedir que ele informe um valor para B. Tá? E vou salvar esse valor na variável B, igual eu fiz com a A. Ok? Feito isso, eu vou fazer a minha conta, né? Então, vou colocar aqui o resto é igual a o módulo de A por B. O módulo em C, a gente usa um sinal de percent para fazer essa operação. Então, aqui, eu vou fazer um if, depois que eu já tenho aqui meu resultado, eu vou validar, né? If resto igual a 0. Aqui eu não preciso do então, eu só preciso delimitar o meu if com a chave aqui. Então eu vou printar, né? Eu vou escrever na tela A é divisível por B. Agora, se não, então o se não vai ser um else. Se não, eu vou escrever A não é divisível por B. Ok. E aqui eu vou dar um return 0 da minha função, porque ela é do tipo int. Então eu vou retornar 0 para devolver o controle para o sistema operacional. Vamos rodar isso aqui para ver. Eu vou colocar uns 2 pontos aqui, espaço para ficar mais legível, né? Aqui também botar umas quebras de linha, para não ficar tudo embaralhado na mesma linha. Beleza. Então, informe um valor para A, 15, e um valor para B, 4. A não é divisível por B, porque 15 dividido por 4 não dá uma divisão inteira, né? Sobra. Seria 3 e sobraria
3, né? Então agora eu vou rodar de volta e vou fornecer valores que eu sei que vão dar uma divisão inteira. Por exemplo, o próprio 15 de novo e 3, que daria 5, né? Então como não tem resto, ele é uma divisão inteira. Então ele é divisível por B. Beleza, galera? Ficou claro a divisão, a condição de divisível, fazendo em Portugal, em C e fluxograma? Eu espero que sim. Então, bons estudos para vocês e eu fico por aqui. Até mais.